Boa tarde a todos, meu nome é Matheus, sou aluno do mestrado aqui no PPGI. Meu orientador é o professor Geraldo Pereira Rocha Filho. E vou apresentar para vocês o tema da nossa pesquisa, que envolve análise e também aplicação do aprendizado por reforço no mercado financeiro brasileiro. Seguir um breve sumário da apresentação, no qual eu vou introduzir o assunto, apresentar trabalhos relacionados, expor o andamento da nossa proposta, o que atingimos de publicação até o momento e concluir a apresentação. Bom, o que seria o mercado de ações? De forma geral, é um ambiente no qual empresas de capital aberto negociam suas ações, que são frações do seu capital social. Pessoas físicas que desejam comprar ou vender títulos de ações devem abrir uma conta na corretora, que é essa entidade intermediária entre o cliente e a bolsa de valores, e realizar ordens de compra e venda. O caso a B3 é a bolsa oficial do Brasil. Por que explorar o assunto mercado de ações? A gente nota nos últimos 3 anos um número crescente de investidores no mercado de renda variável brasileiro. De 2011 até 2017 era um número praticamente constante de 500 mil de pessoas. E de 2018 para frente nota-se um aumento quantitativo muito expressivo. Mas apesar desse interesse, ainda pouco menos de 2% da população total do país possui um CPF registrado na Bolsa. Isso também tem a ver com a transformação digital que aconteceu nos últimos anos. Pesquisa realizada pela B3 no final de 2020, na qual eles questionaram onde os entrevistados costumavam se informar sobre os investimentos. 73% deles disse que internet, 60% o YouTube por meio de influenciadores digitais, 36% as redes sociais e só 14% seguiam uma recomendação de consultor financeiro. Em relação às publicações, a gente vê que a busca conjunta mercado de ações e inteligência artificial tem uma quantidade significativa de artigos e crescente também desde os anos 2000. E as três áreas que representam 75% das publicações são ciência da computação, engenharia e matemática. Em qual estado a gente está atualmente? Então, de grande capacidade computacional disponível, alto volume de dados públicos relacionados ao tema das finanças, praticamente todo o quantitativo de negociações sendo realizadas por algoritmos, não só de forma eletrônica. Quando a pessoa abre o home broker e efetua uma ordem, ela está fazendo por meio eletrônico, mas não necessariamente por algoritmos. E o que é importante destacar aqui é que praticamente todo o volume de ativos negociados é feito por algoritmos atualmente, e não só por pessoas. Separei aqui duas das principais áreas de destaque no domínio das finanças e também da computação. A primeira NLP significa processamento de linguagem natural, a segunda ML significa aprendizado de máquina. A primeira explora dois assuntos principais, que seriam análise de sentimentos, insights de notícias e redes sociais, para determinar se o teor das notícias impactam ou no volume de ativos negociados, ou na direção de índices de mercado, na direção do preço de uma ação, e também a parte de reconhecimento de entidades nomeadas, que serve para identificar de quais empresas um determinado texto está mencionando. E também a segunda área de aprendizado de máquina. As principais publicações atuais envolvem aprendizado por reforço para negociação de ativos. Ou seja, um ou mais agentes são treinados a mapear estados e ações com o objetivo de maximizar um sinal numérico de recompensa. No cenário das ações, esse sinal numérico de recompensa poderia ser o lucro total obtido pelas ações tomadas pelo agente. Ações essas de comprar uma ação em um determinado momento, vender em outro momento e ver qual seria o lucro obtido ao final de um período de teste. O primeiro artigo a ser analisado envolve somente aplicações de NLP, no qual os autores exploraram três atividades: análise de sentimentos das notícias do New York Times, seleção de tópicos e reconhecimento de entidades nomeadas. Também exploraram a rede social do Twitter, e o objetivo dos autores era ver o impacto dessas notícias na movimentação do índice. Consideram que
exerce o impacto durante a janela de dias futuros, não necessariamente o dia seguinte ou o dia atual. O melhor resultado, inclusive, considera 7 dias e foi obtido ao combinar as tarefas de entidades nomeadas e extração de tópicos, ou seja, análise de sentimentos, nesse caso, no cenário que eles avaliaram, não foi algo benéfico, ou que produziu bons resultados, por exemplo. O segundo artigo já parte para a segunda área de pesquisa, que está mais relacionado ao nosso tema, que envolve a aplicação de aprendizado por reforço na negociação por algoritmos. Aspectos positivos desse trabalho seriam a metodologia de negociação inovadora, com agente de aprendizado por reforço, e uma análise detalhada dos resultados. Como limitação, eu diria que a avaliação não permite a construção de uma carteira, somente de uma ação específica. Ele não utiliza dados além do numérico de mercado, ou seja, dados de abertura, fechamento, máximo, mínimo e a quantidade de volume. E o período de treino de teste também não considera turbulências do mercado, que seriam as crises de 2008 e 2020. Aqui é um exemplo de resultado bom, reportado pelos autores. De forma resumida, vamos olhar para a segunda linha, que informa o que seria o lucro ou perda. E aqui nas colunas são diferentes estratégias de negociação. A primeira seria o buy and hold, que é comprar na data inicial da avaliação e vender, e não vender, na verdade, segurar essas ações. MR significa reversão à média, então é uma estratégia também utilizada, é uma estratégia determinística, e aqui a estratégia deles. A gente percebe que teve o maior profit em relação a todas as estratégias avaliadas. Em relação às ações da Tesla, eles reportaram como resultado ruim, e a gente percebe que uma pessoa que simplesmente comprou e não fez nada teve um lucro de aproximadamente 30 mil, e o agente deles performou próximo ao zero a zero. Então, teve um lucro mínimo de US$ 100. Segundo artigo, ele explora um pouco das limitações do anterior. No caso, utiliza dados além dos de mercado, com indicadores técnicos. Analisa em momentos de crise, no caso da crise do coronavírus, no ano passado, e aplica mais de um algoritmo de aprendizado por reforço, uma estratégia de ensino. Limitações, eu diria que é um ambiente complexo de implementação e um número extenso de ações, então requer uma capacidade computacional bem elevada. Esse é o resumo da proposta e também do pipeline de execução. O ambiente fornece os preços das ações, balanço patrimonial, quantidade de ações e indicadores técnicos. E os agentes são responsáveis por tomar ações de comprar, segurar ou vender N ações, que são os resultados reportados pelos autores, também junto com o período de treinamento e avaliação. A estratégia deles teve uma boa performance em relação ao retorno acumulado, mas perdeu para um dos algoritmos individuais. Essa estratégia Ensemble, então, envolve a combinação desses três algoritmos e performou muito melhor do que uma pessoa que seguiu a estratégia do índice. Porém, o que eles estavam avaliando diferente seria o índice Sharpe, que envolve a questão do risco associado ao retorno dos ativos. E aqui a gente vê que é maior. Quanto maior, melhor, nesse caso. Desafios encontrados ao estudar essa área, eu diria que, dado que boas estratégias movimentam e geram grandes lucros, existe uma escassez na publicidade de métodos do estado da arte e também dos resultados, de fato, adquiridos em ambiente de produção. Diferentes modelagens do ambiente de negociação, períodos de treinamento variados, também a escolha de métricas de avaliação alternativas criam uma grande dificuldade na comparação dos trabalhos vigentes na linha de aprendizado por reforço, aplicado ao mercado financeiro. Então,
Da nossa proposta, eu diria que os objetivos principais são esses. Primeiro, investigar, propor e validar um modelo contextual que permite a negociação individualizada de ativos no mercado financeiro brasileiro com base no aprendizado por reforço. A gente percebeu que nas pesquisas existe uma lacuna, que seria a combinação dos dados textuais com dados de mercado. E isso não foi explorado em nenhum dos trabalhos que a gente identificou, por exemplo. Estado atual, a gente tem os dados de mercado, tem os dados textuais, esses dados já estão tratados e agora está na parte de implementação do ambiente de negociação, que é algo um pouco complicado, que envolve escolhas como selecionar as bibliotecas recomendadas, determinar os algoritmos de aprendizado por reforço que serão implementados, definir o que seria a recompensa do agente e isso dá um certo trabalho. E, por fim, seria avaliar os modelos e analisar os resultados também. Como exemplo do que seriam os dados de mercado, esses são dados da Petrobras, das ações preferenciais, cujo ticker é PETRI4. O ticker nada mais nada menos é o código de negociação na bolsa. E aqui apresenta barras de 1 minuto. Então, a cada minuto, É, esse conjunto de dados apresenta o que seria a abertura, o máximo, o mínimo, o fechamento, o volume financeiro negociado e a quantidade de, de ações. E os textos de notícias, fizemos crawlers para diferentes sites do mercado financeiro brasileiro e tentamos padronizar a saída desses sites em formato JSON. Qual as informações de interesse seriam o tópico da notícia, o título, a data, principalmente o horário também, porque a gente vai identificar se essa notícia foi publicada dentro do horário de negociação da bolsa, que é mais ou menos entre as 10 e as 5 horas da tarde, e também as tags para identificar de quais ações essas notícias estão mencionando. Os próximos passos seriam a implementação dos agentes e do ambiente e avaliação, mas um pipeline simplificado da nossa proposta seria esse, no qual o market data seria parte dos indicadores técnicos e os dados de mercado. A partir dos dados textuais, a gente extrairia de quais ações as notícias estão falando e se isso foi publicado dentro do horário ou antes. Passaria esses dados para o agente a partir da definição de uma função de recompensa. Pode ser associado ao risco, pode ser em relação somente ao lucro, é algo que a gente vai avaliar. E o objetivo é o agente, em determinado momento, definir se ele vai segurar as ações, vai comprar mais ações ou vai vender as que ele já tem em carteira. De publicação, nós conseguimos publicar tivemos o trabalho aceito para publicação no I3E Latinoamérica, não foi publicado ainda, mas esse trabalho foi feito em parceria com o meu orientador e, e outras pessoas. De forma geral, seria avaliar o conjunto de dados textuais que a gente coletou dos portais de notícias. Segue 4 etapas, no qual a gente extrai esses dados, padroniza no formato JSON, trata esses dados, treina um algoritmo de embeddings para extrair informações contextuais das notícias. Essa transformação do texto é enviada a uma rede LSTM bidirecional. E, por fim, a gente explora a classificação supervisionada a partir dos rótulos que o portal Suno Research fornece, por questões de padronização, de coerência nas rotulagens feitas pelos atores das notícias. Esses foram os resultados obtidos. A gente explorou notícias que entravam nesses 4 temas: economia, mercado, internacional e negócios. Negócios teve um F1 score maior e também isso leva em conta que geralmente essas notícias falavam de empresas, então mencionavam os tickers das empresas e também tinha uma quantidade maior em relação às demais.
Por fim, a gente percebe que o domínio das finanças é extenso, proporciona a aplicação de técnicas computacionais modernas, como o aprendizado por reforço. Os algoritmos de machine learning apresentam soluções para resolver problemas de predição no mercado financeiro, como a compra e venda de ativos. E a combinação de múltiplas fontes de informação com o uso de agentes de aprendizado por reforço para tomar de decisão de compra e venda é uma estratégia promissora na área. Essas foram as principais referências. E é isso. Muito obrigado. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail. E, e é isso. Muito obrigado.